Ô, João, Tudo bom, Alexandre? como é que tá as coisas aí? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo com você? Tudo beleza. Tá Ô, boa a João, câmera aí? A posição tá tudo tá, certa? tá bom. Você tá Legal. bem assim, tá bem. Ô, João, antes de tudo, super obrigado de você ter aceito esse convite para a gente bater esse papo aqui com a galera, para falar desse tema que é um tema super contemporâneo e também super importante, principalmente por tudo que está acontecendo no mercado e que está alavancando bastante a carreira de MSL. Então, pessoal, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria falar sobre o João. Então, como é que eu conheci o João? Eu conheci o João através da Tense. Então, o João ele foi aluno de um dos nossos cursos, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. E o João estava naquele momento buscando fazer uma transição de carreira e ele nos procurou, fez cursos. E aí, depois, quando ele fez os cursos, ele começou a participar de processos seletivos, que ele vai falar isso aí para vocês, e hoje ele conseguiu alcançar a tão sonhada vaga de MSL da indústria farmacêutica. Para a gente entender sobre isso, pessoal, o João ele vai contar essa história melhor para a gente. Mas, antes de ele contar essa história, João, fala da sua carreira, o que que você fez, qual que é a sua formação, o que que você trabalhou. Conta um pouquinho essa história aqui pra gente, por favor. Maravilha. Alexandre, muito obrigado pelo convite, tá? Mas eu queria, antes de falar um pouco da minha carreira, dizer que aproximadamente um ano e meio atrás, eu estava assistindo uma live sua, com uma MSL falando, uma MSL que é fantástica, profissionalmente me ajudou muito. Quem fizer o curso de MSL com você vai conhecer ela. Hoje nem MSL ela é, gerente médica. E nem nos melhores dos meus sonhos eu imaginava que eu ia ser MSL hoje aqui, tá falando para o pessoal assistindo. Então, acho que a Tenzi e você me ajudaram muito, de fato, não tenha dúvidas, tá? E eu sou muito grato por isso. Então, começando um É. pouco sobre, de fato, a minha carreira, eu sou biomédico, fiz biomedicina no Paraná, em Londrina, sou de lá. E quando eu entrei para a carreira de biomedicina, uma coisa era certa, eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei muito de pesquisa. Então eu sempre tentei direcionar a minha carreira na biomedicina, eu dei muita sorte com isso, de fato para pesquisa. Né? Tanto que eu saí da graduação com alguns artigos já, que às vezes é muito difícil você conseguir sair. Isso me ajudou bastante para ingressar no mestrado. O mestrado que eu fiz foi em Biologia Celular e Molecular. Eu trabalhei principalmente com vitamina D e obesidade, mas em paralelo eu também trabalhava com oncologia experimental, né, pré-clínica, e sempre me interessou muito essa parte da onco, né. Depois que eu terminei o mestrado, eu acabei indo pro doutorado, continuei trabalhando com vitamina D, obesidade, estudo estudos de avaliação de novos compostos quimioterápicos, enfim, uma diversidade de coisas eu acabei estudando no doutorado, né? E medicina regenerativa e células-tronco também. Então era um programa interdisciplinar que a gente aprendia bastante coisa. Enfim, foi bem bacana. Depois do doutorado, eu acho que eu caí naquela situação que a gente não sabe muito bem o que vai fazer, né? Mas uma coisa era muito certa para mim. Eu queria, de fato, não fazer pós-doc, né? Eu não queria depender de uma bolsa. Então eu comecei a procurar emprego. O que que aconteceu, né? Me deparei com aquele, ou você não tem experiência corporativa ou farmacêutica, ou você tem uma graduação muito alta para ser contratado. Então é bem complexo a situação. A única área que eu de fato consegui encontrar para dar aula, quer dizer, a única área que eu de fato consegui encontrar para trabalhar era dar aula. Então eu fui dar aula, mas eu não gostava de dar aula.
E eu não tenho, assim, o problema não é de fato dar aula, tá? O problema é que eu queria algo mais, eu queria trabalhar com ciência de fato, né? Tentei por 2 vezes dar aula, eu não tenho vergonha de falar que sair em período de experiência foi muito ruim, um período muito ruim para mim. Depois de um tempo, depois de um longo tempo, que eu posso estar contando mais para frente, eu consegui entrar na parte corporativa, num emprego que a gente trabalhava com assuntos médicos e farmacoeconomia. E depois, agora, de mais um tempinho, consegui ingressar na carreira de MSL e atingir um objetivo de um plano que eu tracei há pelo menos aí 1 ano e meio, 2 anos, e estou muito contente, né? Apesar de ser uma posição que eu acabei de entrar, ainda é o que eu planejei. Então, eu espero que a partir de agora a gente continue crescendo e aprendendo cada vez mais. É muito legal, João, a sua história, a sua formação. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de ver seu currículo, então tem uma formação acadêmica muito forte. Tem aí esse viés que eu acho super interessante da sua carreira, que é a parte de farmacoeconomia, que é um grande diferencial que eu considero. E aí, quando a gente olha, João, isso é uma questão que eu sempre trago muito, porque quando a gente opta por fazer uma transição de carreira, alguma coisa está levando você a fazer essa transição. Ninguém faz transição de carreira porque está satisfeito no que está fazendo. O que levou você a buscar essa transição de carreira e por que a indústria farmacêutica? Conta um pouquinho disso aí para a gente, por favor. Certo. Bom, para quem se especializa bastante e mora no Brasil de fato, sabe que a parte acadêmica é um pouco complicada para você conseguir um emprego interessante que vai te proporcionar crescimento e vai te proporcionar atingir seus objetivos, né? A minha busca para entrar na farmacêutica já começou logo no meu último ano de doutorado. Naquela época, eu não fazia ideia como é que eram os processos, eu não sabia nada, mas eu lembro que eu cheguei um dia, sexta-feira em casa, à noite, assim, eu morava em Campo Grande, inclusive, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu fiz doutorado, né? E eu cheguei em casa e eu vi uma vaga, foi uma amiga minha me mandou uma vaga, e ela mandou, e falou, João, tenta entrar aqui, era em uma farmacêutica grande, né? Posso falar o nome? Pode? Pode, não tem problema. Era na Pfizer, né? E era uma vaga de assessor científico. Eu olhei e falei, não, vou tentar, né? Escrevi uma cover letter, mandei pelo sistema, na sexta-noite, na segunda de manhã me ligam da Pfizer, né? Isso no meu último dia, no meu último ano de doutorado. Ah, não, porque a gente gostou muito do teu currículo e começaram a me perguntar um monte de coisa e eu tava saindo, não saí. Falei, olha, tá, mas quando vocês precisam que eu esteja aí, porque eles já queriam me contratar, acho que eles estavam precisando muito de alguém para a vaga. E, não, amanhã, você pode ir para Curitiba, Florianópolis ou o interior de São Paulo. Eu falei, não, peraí, né? Peraí, eu mandei no currículo, falei que eu tô terminando o doutorado e tal. Ele falou, ah, não, mas eu preciso que você defina agora. Eu falei, poxa, infelizmente eu não vou poder, né? Porque eu tenho coisa ainda para terminar o doutorado, enfim. Ele falou, não, então fica para uma próxima e tal. Mas, enfim, o que eu queria trazer com essa história é que eu fiquei muito tranquilo. Eu falei, não, quando eu terminar o doutorado, eu vou ter muito emprego. Mal sabia eu que eu ia ficar aí por 2 anos sem uma entrevista de emprego. Sem uma. Eu mandei tanto currículo na minha vida e foi bem complicado. E durante todo esse tempo, Alexandre, eu não sabia o que eu estava errando, né? E um belo dia, depois de, sei lá, uns 8 meses tentando 0 entrevistas, eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, cara, eu acho que pode ser o seu currículo, né? E realmente, uma outra amiga minha também falou, não, olha, pode ser o currículo. E eu comecei a estudar e eu reduzi meu currículo, eu aprendi a fazer um currículo também, né? Eu aprendi a pegar a vaga, os anúncios no LinkedIn
pegar aquelas frases e adaptar para frases que eu escrevia. E aí passou um pouquinho de tempo, passou talvez um mês e meio, eu recebi uma ligação que era do lugar que eu trabalhava, né, que era o corporativo, não era a indústria farmacêutica, e era uma entrevista de emprego, e eu fiquei muito feliz, porque eu entendi que o primeiro passo era esse, né? E eu não tinha feito curso, tá? A vaga era uma vaga que precisava muito de alguém que entendesse de avaliação de tecnologias de saúde. Contudo, eu não tinha experiência em avaliação de tecnologias de saúde, não tinha um curso, mas eu fui muito bem na entrevista, né? Eu consegui passar o que eu queria aprender, né? E a gestora viu isso, a gestora viu que eu queria aprender, e no final das contas, ela gostou muito de mim. Eu fui para a última etapa, né, que era a entrevista com o diretor também entendeu minha posição, falou que, poxa, você é um cara muito, que tem esse brilho no olho de querer aprender. E tem um fato interessante também, que depois do diretor você vai falar com o RH de novo, né, você não sabe o que aconteceu, o RH te liga e te faz aquela bela pergunta: como é que você acha que você vai lidar no corporativo, sendo que você está vindo da academia? Como vai ser essa pressão para você? Eu já estava assim, né? Foram 6 entrevistas, eu já estava com o pé na jaca, né? Eu virei para ela e falei: olha, eu não sei qual é a impressão que vocês têm de alguém que fez um doutorado, mas a pressão que a gente passa não é brincadeira. Eu acho que, eu falei assim para ela, falei, na minha cabeça, eu acho que vocês entendem que a gente fica dentro de uma biblioteca lendo livro. Não é assim, a gente tem que cumprir prazo, né? E então, foi bem complexo, né? E depois desse tempo que eu entrei no meu emprego antigo, que eu estava trabalhando com informações médicas, tudo que eu aprendi lá dentro, eu não sabia nada de pesquisa clínica, né? Isso é muito importante, né? Eu não sabia de avaliação de tecnologias, eu não sabia de farmacoeconomia, eu não sabia de pesquisa clínica. E ter esse primeiro emprego lá me fez crescer muito também para eu conseguir migrar para a indústria farmacêutica. Então eu acho que são esses os pontos assim que me fizeram tá indo para a indústria farmacêutica. Eu ser muito curioso, eu gostar de ciência e eu gostar de interagir com pessoas. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, que é a questão da dor, né? Por que que eu busco Isso. fazer uma transição da carreira? Tem que ter alguma dor. E o mais importante é você identificar essa dor. Então, no seu caso, era, por exemplo, falta de perspectiva quando a gente fala do ambiente acadêmico. Porque realmente a gente sabe que aqui no Brasil, e quando a gente compara com outros países, é uma realidade completamente diferente, né? Então, você. Nós não somos preparados para a indústria, né? Eu sei que em muitos outros países você já faz um mestrado, já faz uma pós-graduação, um doutorado vinculado a alguma indústria farmacêutica. Mas aqui nós não somos preparados para isso, e para isso a gente precisa se preparar. Seja você Sim, entender o que você quer ou fazer cursos, né? sim. Eu vejo essa questão também, a subvalorização de profissionais que fazem pós-graduação aqui no Brasil. Então você vê pessoas aí com formações acadêmicas maravilhosas e que muitas vezes ela está num emprego que não condiz com aquela formação acadêmica. E aí esse ponto ele te gerou um estalo, te despertou e falou: opa, eu tenho que buscar outros caminhos. E aí, quando a gente fala da carreira de MSL, pessoal, acho que é importante a gente detalhar. É uma carreira que ela ainda, aqui no Brasil eu posso falar que é uma carreira nova, apesar de já ter muitos anos, mas é uma carreira que ela vem num crescimento constante, e esse crescimento constante, ele não vai parar, principalmente pelo pipeline da indústria farmacêutica, porque o pipeline, que é a linha de desenvolvimento das empresas, ele está extremamente alavancado em algumas áreas terapêuticas que definitivamente vão precisar muito da presença do MSL, que é a onquemato, doenças raras barra ultra raras e imunologia. Então, o MSL é uma chave fundamental na estratégia, tanto do pré-lançamento dos produtos nessa linha, como durante toda a fase de lançamento e também na fase já que os produtos começam a ficar maduros. E o MSL,
ele na verdade é o quê? É aquela face científica da empresa no campo. Então, ele vai estar interagindo aí com os líderes de opinião, quer sejam locais, quer sejam regionais, basicamente discutindo ciência, evidências científicas. Então, o MSL ele não faz trabalho de promoção médica, ele não fala de marca, ele não estimula a demanda. E, dependendo da empresa ou não, o MSL ele pode ativamente ou reativamente falar de indicações, inclusive off-label. Só para contextualizar um pouco aqui, João, porque tem pessoas que não conhecem o que é o MSL. O MSL é o Medical Science Liaison, e que aqui no Brasil também é conhecido como gerente de relacionamento médico, que um dos papéis essenciais do MSL é construir relacionamento. E construir relacionamento, pessoal, a gente sabe que não é fácil, né? É uma coisa que você tem que construir credibilidade e relacionamentos eles se constroem no médio e longo prazo. Então, contextualizando isso aqui, pessoal, eu vou querer ir para a próxima questão aqui que eu queria saber do João. João, como é que você começou a se preparar para a indústria farmacêutica? Eu falo, ó, tem alguns gaps, algumas necessidades que eu vou estar preenchendo, que vai ser importante para eu estar me preparando para possíveis posições, possíveis processos seletivos. Conta um pouquinho essa história para a gente, por favor. Tá. Em relação à capacitação, apesar de eu ter entrado antes no corporativo, antes de entrar para a carreira de MSL na indústria, eu fiz, depois que eu entrei, eu realmente precisei fazer alguns cursos. Acho que o principal, tá? O principal deles, eu não tenho dúvida, é o curso de pesquisa clínica. Você tem que entender o que é pesquisa clínica, quais são as fases da pesquisa clínica, o que se faz numa pesquisa clínica, né? Hoje em dia você vê muita gente falando, o estudo da vacina de fase 3, você sabe o que é isso? Né? Você conseguiria dar um exemplo da onco, você conseguiria pegar uma farmacêutica que tem um produto oncológico, pegar o artigo de fase 3 dele que foi utilizado para ser aprovado na Anvisa ou no FDA, interpretar ele e pegar um artigo da concorrência, interpretar e ver quais são as diferenças? Se você não consegue correlacionar dois artigos da mesma área e do mesmo produto, você está precisando se especializar. Então, a principal dica que eu dou é você entender o que é pesquisa clínica. Tá? E junto com isso tem você entender o que são os gráficos dos artigos, entender um pouco dos níveis de significância, dos objetivos primários. Um curso de pesquisa clínica vai acabar passando isso para você. Eu acho que outro ponto, esse curso eu fiz, depois eu fiz um outro de farmacoeconomia, por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu estava trabalhando na área e não tinha o conhecimento, então me agregou muito valor, só que não sabia eu, me agregou valor também para entrar como MSL. Porque quando a pessoa olha para você, ela tem 10 candidatos, os 10 fizeram mestrado, doutorado e não fizeram curso, eles começam a cortar quem não tem cursos na área. E se você tem um curso diferencial, um curso de acesso, um curso de farmacoeconomia, que seja, você entende um pouco de avaliação de tecnologias, você vai ser considerado na frente da concorrência. Tá? E um outro curso que também é legal fazer é de boas práticas clínicas. E esse curso é interessante dizer, ele contextualiza tudo que eu estou falando, da pessoa que vai pegar o teu currículo e olhar e falar, olha, não, esse cara aqui fez esse curso. Eles realmente olham. Eu vou dar um exemplo. Antes de eu entrar para a carreira de MSL, eu tentei entrar para a carreira de CRA, né? CRA, Clinical Research Associate. E durante o processo seletivo, eu tinha feito um curso de boas práticas clínicas, mas era um curso online, sabe? Eu coloquei lá, boas práticas clínicas, aquele curso que você fazia 1h30, sabe? E eu coloquei lá, a pessoa que me entrevistou pegou meu currículo e foi falando, nossa, que legal, você fez um curso de farmacoeconomia. Eu falei, fiz, e foi muito bom. Nossa, que legal, você fez um curso de boas práticas clínicas, vai ser essencial isso para a tua carreira aqui dentro, né? E eu falei, eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, mas é um curso pequeno, mas não importa.
Pode ser um curso de uma semana, um curso de um dia, eles vão levar em consideração, sabe? Isso sempre vai ser um diferencial. Então, eu acho que esses são os principais cursos assim que eu fiz e que eu me preparei. E tudo isso dentro daquele meu plano de carreira que eu tinha elaborado para mim. Não, daqui a um tempo eu tenho que estar aqui, depois de um tempo eu tenho que estar aqui, depois aqui. E combinou que deu tudo certo e hoje eu estou com o MSL de onco. Legal. E pegando alguns pontos da sua fala que eu acho interessante, primeiro, pessoal, carreira, você é o dono da sua carreira. Isso é a coisa mais importante de saber. E com base nisso, você tem que estabelecer quais que são os objetivos da sua carreira. Eu estou aqui, eu quero chegar aonde? Só que para isso acontecer, pessoal, começa com o chamado desejo. Você tem que ter o desejo de alguma coisa. Se você não tiver o desejo de nada, você não vai conseguir estabelecer objetivos. Então, esse é um ponto muito importante. E quando você estabelece, com base no seu desejo, os seus objetivos, você tem que começar a falar, cara, para eu chegar lá, o que que eu preciso fazer? E aí, pegando outro ponto que você comentou, João, eu me lembro que lá no comecinho, quando eu entrei na indústria farmacêutica em 2010, e que a carreira do MSL era muito jovem ainda, era algo que a gente sabia o que fazia, mas não tinha as métricas de avaliação e nada mais. E a gente ficava basicamente ali buscando as pessoas, né? Falava, pô, você conhece alguém que tem formação na área da saúde? Porque para ser MSL tem que ter formação na área da saúde. Então era basicamente isso. Tem informação, pô, me apresenta aí que vai participar do processo. O fato é o seguinte, pessoal, de 2010 para agora, 2021, a carreira de MSL começou a se tornar assim, muito notória e muitas pessoas começaram a ver a possibilidade de estar trabalhando nessa posição. Então, aquilo que no passado era basicamente, o cara tem informação na área da saúde, chama ele para o processo seletivo, não acontece mais. E aí, esse ponto que você falou, acho que é muito importante, porque várias pessoas vão para o processo seletivo simplesmente porque, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doc, ou eu tenho uma graduação na área da saúde e vou participar do processo. Não é mais assim. Então, você tem que entender como é que funciona a indústria farmacêutica. Tem que entender bem esse setor. Tem que entender quais são outras competências que são essenciais. Então, você falou bem. O MSL não saber interpretar estudos clínicos, aí, pessoal, é interpretar de verdade, né? Não é só falar, isso aqui é randomizado e duplo cego. É interpretar de verdade. Porque uma das principais atuações do MSL é debater com profundidade os estudos e trazer muita credibilidade e imparcialidade. Inclusive, se tiver viés no estudo, o MSL tem que trazer aquilo ali e discutir de uma forma bastante clara. Então, acho que esse ponto é muito importante e tudo que puder agregar à função é fundamental. Conhecer GCP, né, que é boas práticas clínicas, conhecer sobre farmacoeconomia. Um outro diferencial que eu falo muito para as pessoas que estão pleiteando vagas de MSL, tem que entender acesso ao mercado. Se você vai trabalhar com oncologia, com hemato, com doenças raras, com imuno, qualquer produto que é acesso dependente, você tem que entender como é que funciona o sistema de saúde, sistema público e sistema privado. Isso aí aumenta muito a sua probabilidade, que é o que o João falou. Quando você chega no processo seletivo, pessoal, todo mundo é muito igual. Os currículos são muito parecidos. O que vai te diferenciar, e aí nesse primeiro momento do currículo, são outras capacitações que você buscou que estejam em linha com aquela vaga que você está pleiteando. Então, isso aí já meio que vai segregar o seu currículo, né? Vai tirar, opa, esse currículo aqui é diferente dos outros. E aí depois várias outras questões que envolvem o processo seletivo. Viu? Não, inclusive a questão do acesso, cada vez mais, Alexandre. A gente tem o plano de carreira, inclusive eu estou pensando em fazer uma mentoria em relação a isso, né? Mas, enfim, o que você falou, muito legal. E eu acredito que, além de você estar se especializando, você acaba conhecendo pessoas que vão te ajudar se você tiver dúvidas, sabe? Quantas vezes você me ajudou, né? Quantas vezes a MSL que deu a palestra pra gente me ajudou? Quantos amigos eu fiz no curso?
né? O curso de farmacoeconomia, por exemplo, o Érico, pô, tá na Sanofi, né? Converso Sim, com ele direto aqui, ele é de acesso. Então, você cria network também, né, Alexandre? sim. Isso é extremamente importante. É muito melhor você criar um network assim, num curso, do que você chegar no LinkedIn, não conhece a pessoa, vai lá adicionar. Né? Então, eu Sim. recomendo bastante. Sim. E conta um pouquinho para a gente, o que for possível você comentar. Como é que foi as etapas do seu processo seletivo para essa vaga? Foi RH? Como é que conta um pouquinho disso daí, por favor? Certo, é. Eu participei durante os 3 anos que eu fiquei, vamos dizer, depois que eu terminei o doutorado, 3, 4 anos, eu fui para 3 processos seletivos. O primeiro foi numa farmacêutica que estava com um programa, né, chamava Programa MSL do Futuro. Foi muito legal porque eles abriram o programa para pessoas que realmente não tinham experiência, então foi muita gente para o processo que era só da área acadêmica, tá? Eu imagino que eles abram esse processo alguma vez no futuro novamente. E nessa farmacêutica, os processos eles foram basicamente assim: você tem primeiro uma entrevista com o RH, pergunta básica, quais são os seus objetivos, essas perguntas, sabe? Depois que você passa desse primeiro processo, você vai para uma outra entrevista de RH, e aí eles entram naquela fase de te perguntar, fazer aquelas perguntas que a gente chama de pegadinha, né? Mas que não é pegadinha. Mas são perguntas mais profundas, assim, do tipo, diante de um problema, como você solucionou ele de uma maneira criativa? Poxa, perguntaram isso para mim no processo, né? E quando eles fazem essas perguntas que te tiram da zona de conforto, a minha solução, João, que eu tive para resolver isso, é ter uma história mestre, e uma história mestre que eu consigo criar brands nela, consigo Uhum. desmembrar ela e adaptar instantaneamente para a pergunta, tá? Então, em todos os processos que eu participei, isso me ajudou bastante, tá? Pode ser uma dica bem legal. Depois que você passa do RH, você começa a fazer entrevista com gestores, né? Então, no caso desse processo, você já vai para uma entrevista com o gestor, que ele faz quase as mesmas perguntas do RH, e depois ele já fala, olha, você vai para a apresentação de case. A apresentação de case, que a gente fala, justamente, por exemplo, se você está prestando para uma MSL de onco, eles vão te dar um artigo, geralmente é do produto que você vai trabalhar, né, do produto que você vai ser gerente na tua região, e você tem que apresentar esse trabalho, né, falar todos os pontos fortes, os pontos fracos, epidemiologia da doença, o que aconteceu, quais foram os desfechos, as toxicidades, e no fim, você tentar adicionar algo a mais. Como é que esse produto se porta no mercado versus concorrentes, entende? Então, esse é o processo de case. E durante essa última fase de case também tem uma conversa em inglês, tá? Então, inglês é uma parte extremamente essencial para a pessoa que quer ingressar com a MSL. Nesse processo específico, foram 10 minutos de conversa para eu contar da minha vida e a banca perguntando como que como foi minha vida, tudo que eu estou contando aqui, mas em inglês, vamos dizer, né? E aí, depois que você termina isso, você fica aguardando, né? Você aguarda a resposta, se você passou ou não. No caso dessa farmacêutica em específico, eu consegui passar. Só que, como era um programa que não tinha uma vaga específica, eles me ofereceram uma vaga de oftalmo. E aí eu parei assim e falei, oftalmo? Eu não quero isso para minha vida. Eu estudei oncologia minha vida inteira. Então eu criei coragem e falei, sinto muito, eu agradeço a oportunidade, mas eu não tenho interesse, tá? Isso foi muito bom, porque criou-se dentro de mim um orgulho, porque eu tinha realmente um objetivo de trabalhar com onco, tá? Então esse foi o primeiro processo que eu fiz, depois de um tempo... história, assim, no final das contas, eles me ligaram
eu ingressar lá, mas eu já estava trabalhando na outra indústria. Enfim, o outro processo que eu participei foi da Johnson. Ai, meu Deus, não era para falar, mas falei. O outro processo foi da Johnson e eu não passei do RH, sabe? Mandei um vídeo para eles, nunca me responderam, falaram que eu não tinha passado, beleza. E o último processo foi de fato que eu estou trabalhando hoje. Foi muito legal, porque foi um processo um pouco diferente, no qual eu tive primeiro uma entrevista com o RH, e nessa entrevista do RH já foi a conversa em inglês. Depois eu fui com o gestor e uma MSL. E depois do gestor com a MSL, eu fui para apresentação de case. E nessa apresentação de case, gente, entraram, sem brincadeira, acho que foram umas 11 pessoas que entraram para assistir a apresentação. Então esteja preparado para isso, porque a indústria é assim mesmo. Mas foi muito tranquilo, muito descontraído, porque eu sabia o que eu queria, eu tinha domínio do assunto e eu estava preparado. E eles viram que era uma vaga júnior, eles viram que eu queria aprender. E eu acho que isso foi muito legal, sabe? Então eu acho que foram essas as partes do processo seletivo. Não, muito interessante. Acho que é importante, pessoal, vocês entenderem esses processos seletivos, como é que é essa estrutura. Recentemente vem surgindo essa modalidade da videoapresentação, vídeo currículo, que é uma modalidade que alguns têm dificuldade, outros têm facilidade de estar fazendo, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, e eu me lembro que a gente até bateu um papo num desses processos que você participou, e que você entrou nesse banco de talentos, mas esse fato de você ter falado não é uma coisa muito interessante, porque assim, quando você tem clareza do que você quer, você não fica aceitando qualquer coisa, né? É. Então, eu tenho certeza que deve ter sido uma decisão muito difícil, né, de você falar não para uma posição que estavam te oferecendo. Mas é aquela história, né, pessoal? Às vezes a gente fala não para uma coisa e quando espera lá na frente aparece algo muito melhor e algo do que a gente efetivamente estava buscando. E aí, deixa eu só pegar uma outra questão aqui, que eu acho que é interessante quando a gente fala dos cases, né? E aí vou trazer um pouco da minha experiência com relação a isso. Os cases, na maioria das vezes, pessoal, eu sempre vi os cases, a forma de apresentação muito parecida. Então, chega lá, apresenta o estudo, explica como é que foi feito lá, como é que foi o modelo de randomização, quais que são os critérios de inclusão e exclusão, quais foram os desfechos, quais eram as medidas de avaliação. Então, isso aí acaba que todo mundo faz muito parecido. Eu me lembro que, recentemente, uma mentorada da Tense, ela participou de um processo que tinha que apresentar um case, e aí ela pediu para eu dar uma olhada no case que ela tinha montado, né? E eu falei, cara, seu case está maravilhoso. Simplesmente igual todos que eu já vi. Né? Então, assim, estava muito bom mesmo. Eu falei, cara, como é que você se diferencia aqui? E aí era um produto na área de imunologia. E eu falei, ó, aí a gente deu umas mexidinhas lá. E aí o que eu falei para ela? Você tem que trazer um slide só, a visão do mercado. Qual que são os concorrentes? Como é que está a questão de acesso dos concorrentes do seu produto? Porque aí você traz um único slide que vai te diferenciar. E essa moça, ela passou para essa vaga. Foi um case muito interessante que esse slide literalmente diferenciou ela do que o que todas as outras pessoas estavam apresentando. E João, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo seletivo, você identificou alguma coisa que foi a sua fortaleza? Que, pô, cara, isso aqui realmente me diferenciou nesse processo. Olha, o que realmente me diferenciou no processo, talvez, no meu caso, eu acredito que foi a minha tranquilidade e o meu conhecimento do assunto, tá? Mas eu entendo perfeitamente que o que você falou, que inclusive você falou isso para mim, né? Você fez uma conversa comigo, não sei se está lembrado,
E você falou, não, traz alguma coisa do mercado, faz um comparativo. Eu fiz esse comparativo, apesar da aula que eles mandam, né? Eles mandam uma aula para você e falam, ó, aborde esse tópico. E se você ficar na mesmice, você vai ficar na mesmice. Você vai apresentar ali o que todo mundo vai apresentar. E talvez o meu diferencial nessa parte também foi eu ter trazido dados da concorrência, ter mostrado que eu vi o cenário e eu vi que tinham outras duas drogas ali que eram concorrentes, mas eu vi que uma não era tão, não tinha um desfecho tão bom e eu vi que outra dominava o mercado. E trouxe isso tudo e criei uma discussão ali de 5 minutos adicionais que provavelmente fizeram de fato a diferença. Mas eu acho que você tem essa experiência maior aí para falar se tem o que difere ou não, né, Alexandre? É. Eu acho que assim, João, quanto mais você tiver uma visão sistêmica, uma visão ampla, isso aí agrega muito, né? Porque normalmente eles encaminham um case falando, ó, avalie isso daqui. Se você só fazer aquilo, você vai ser mais um, porque todo mundo vai fazer exatamente aquilo. Mas quando você traz Exato. elementos aí, e aí, pessoal, pode ser um slide só. Esse slide ele vai te diferenciar. Como o João falou, ele trouxe aí visão dos concorrentes, quem que estava dominando o mercado, qual que era a qualidade da evidência científica dos outros concorrentes. Isso aí foi uma coisa que diferenciou ele. Então, Com João, certeza. tem umas questões aqui que o pessoal está trazendo, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Estou perguntando o seguinte: é importante saber analisar com profundidade os estudos clínicos na sua posição? Não, com certeza. Se você não, é como eu disse, se você pegar dois artigos, dois concorrentes do mesmo cenário e você não conseguir interpretar eles, tá faltando você fazer um curso e entender melhor o objetivo da carreira. A carreira de MSL é puramente você é o responsável científico pelo produto, né? Ponto. Você tem que saber de cor os benefícios, você tem que saber de cor quais foram os desfechos do estudo que levou à aprovação, você tem que saber onde ele é bom, onde ele pode pecar, quais foram as falhas do estudo, você tem que saber tudo, tudo, absolutamente tudo de um artigo científico. Então, sim, isso é um dos principais pontos da carreira de MSL. Perfeito. O pessoal está perguntando aqui também, entre a solicitação do case e a apresentação no processo seletivo, quanto tempo demorou isso? Uh, que eu fiquei sabendo que eu ia para o case, até eu receber o case foram uma semana, que o meu processo foi um pouco mais rápido, pelo que o pessoal fala, mas foi uma semana e meia. E aí quando você recebe o case, você tem indústria que te dá 24 horas, tem indústria que te dá 48 e tem indústria que te dá 72 horas para você fazer. Então é um período curto que eles procuram te tirar da tua zona de conforto justamente para ver o que você pode fazer ali sob pressão. Yeah. Esse é um ponto interessante, tá, pessoal? Normalmente o case você não vai ter muito tempo para pensar, não. É pouco tempo. Queria saber qual que é a sua capacidade de você criar um racional, interpretar e apresentar. Então, assim, é super comum, o pessoal manda no final do dia e fala, ó, amanhã de manhã você tem que apresentar. Então, é um grande desafio e vale a pena estar sempre preparado para estar montando o case no menor tempo possível. E uma questão aqui que surgiu que eu acho que é interessante estar falando para a pessoa estar na posição de MSL, ela não obrigatoriamente tem que ter uma pós-graduação, tá? Mestrado, doutorado, pós-doc, não. Mas, pessoal, quanto mais formação, melhor, né? Eu posso estar na MSL simplesmente com a graduação? Pode. Isso é possível. E tem alguns casos dessas pessoas. Uma pessoa veio me adicionar no LinkedIn e eu olhei, a gente começou a conversar sobre isso, falou que tinha interesse de assistir, e ela tinha acabado de entrar para a carreira de MSL e ela não tinha. Só que ela estava né, já estava na indústria ou já estava no corporativo há muito tempo. É. Né? Então não é uma obrigatoriedade, de fato. Não, não é uma obrigatoriedade. E até aproveitando que eu sei aqui que tem muita gente que trabalha na força de vendas com demanda
e na área comercial e tem formação na área de saúde e tem interesse de fazer essa migração, pessoal, é possível fazer. Tem empresas que, inclusive, estabelecem planos de carreira dentro do PDI, né, no Programa de Desenvolvimento Individual, para essas pessoas fazerem essas migrações. Então, não é impossível isso acontecer, tá? Tem vários casos na indústria farmacêutica de pessoas que migraram, mas tem que se preparar. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa que está na demanda, ela esquecer alguns elementos, tipo isso aí que a gente vem falando de interpretação de estudos clínicos, outras competências, tem que se preparar para isso. É algo extremamente fundamental. E se você está dentro de uma empresa onde já existe a posição de MSL, pessoal, é um passo aí à frente de outras empresas que não têm essa posição, porque aí existe essa possibilidade real de você fazer esse tipo de migração. Bom, e aí, deixa eu trazer um outro ponto aqui, João, que eu acho que vale a pena o pessoal entender. Como é que tem sido essa sua adaptação, né, na indústria farmacêutica? Bom, depois que você é contratado para a vaga de MSL, você tem eu estou há pouco tempo, né? Então você tem um período que a gente chama de onboarding, que são aí 45 dias mais ou menos para você aprender como funciona a empresa, você fazer todos os treinamentos, porque você precisa fazer muito treinamento, você estudar e ficar pronto para estar interagindo com o médico. A minha adaptação no momento está excelente. Já fiz algumas aulas, eu já participei de treinamentos, tudo que eu já fazia, tanto no doutorado ou quanto no meu último trabalho, que era mexer com informação médica. E semana que vem a gente participa, depois desse período de onboarding, a gente participa de uma certificação e aí você está apto a atuar. É como se fosse a apresentação de um case de novo, vamos dizer assim, mas um pouco mais específico. E aí você está apto a participar do trabalho de Legal, fato. legal. E eu me lembro que a gente falou bastante, né, como é que é esse início na carreira, o que que acontece quando você senta de fato lá na posição. Teve muita diferença do que a gente falou ou está Não. acontecendo? É isso mesmo, você vai entrar, vai ter que buscar quem são os KOLs da tua região, vai ter que ir atrás disso, vai ter que começar a ter a tua apresentação, se o produto estiver já aprovado, você tem que apresentar o produto, ter muita interação científica e principalmente saber escutar, porque o que a farmacêutica quer, principalmente de você, é pegar insight da área médica, né, da parte médica. Então, além de você saber explicar, saber transmitir um conhecimento, você tem que saber captar esse conhecimento que o médico vai passar para você também. Então, eu acho que não diferencia nada do que a gente conversou, é isso mesmo. Ah, legal. O tripé do consultor técnico, ele é um conceito focado para a área de demanda, porque ele, dentro desse tripé, ele tem aí uma parte que é gestão de contas, que é uma pegada mais comercial, que não está ligada ao MSL especificamente, mas o que vem surgindo cada vez mais é dentro das empresas, as empresas vêm fazendo treinamentos de gestão de contas envolvendo as equipes de MSL. Por quê? Porque é muito comum dentro da conta você precisar ter aí um trabalho cross-functional, um trabalho transversal com a equipe de MSL, então ela participa dessa estratégia dentro da conta, mas com a pegada simplesmente aqui focada na parte de evidência científica, na parte acadêmica, nada relacionado à parte comercial. Mas, sem sombra de dúvida, dentro desse tripé, dois cursos são essenciais, na minha opinião, para a pessoa que quer ser MSL, que é o de interpretação de estudos clínicos, não tem a menor dúvida disso, e cada vez mais entender muito bem sobre a parte de acesso ao mercado, como é que funciona o sistema de saúde aqui no Brasil. Eu quero virar MSL. Idealmente, eu tenho que focar em alguma área terapêutica? Pessoal, depende. Tá? Às vezes, eu acho que isso aqui é uma coisa importante, porque às vezes você pode ter uma formação de mestrado, doutorado, de pesquisa,
numa área terapêutica, mas é muito comum dentro da indústria farmacêutica você começar a migrar. Então, eu, por exemplo, quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu trabalhava numa franquia, que era uma franquia que tinha medicamentos de hospitalar, tinha medicamentos para doenças raras, imunologia e também tinha oncologia, que era medicamentos genéricos. Depois eu fui trabalhar, eu cardiologista e intensivista, fui trabalhar com osteoporose. Depois eu fui trabalhar com lúpus eritematoso sistêmico. Depois eu fui trabalhar com artrite reumatoide. Então, você tem que estar preparado para qualquer posição, porque um dia você está aqui, outro dia você vai estar numa outra área terapêutica, você vai ter que aprender tudo sobre a doença, aprender os estudos. Então, essa capacidade de adaptação é uma coisa muito legal também. Tá? Então, o que eu penso aqui, e aí é muito minha opinião, tá, pessoal? É que se o seu objetivo é estar nessa posição, não fique se limitando a querer eventualmente estar trabalhando ou não numa posição. Isso aí às vezes pode, né, você não chegar. O caso do João foi um caso muito interessante, que era o objetivo dele. Cara, eu quero trabalhar com oncologia, porque a minha formação foi oncologia. Foi uma decisão dele e foi uma decisão que deu certo, mas pode ser que no futuro vai surgir uma posição super legal em doenças raras e que o João vai trabalhar com doenças raras, né? Ou vai trabalhar com imunologia. Isso eu tenho certeza que vai acontecer em um determinado momento, né? Porque esse movimento ele é É muito comum, extremamente é. natural, Mesmo né? para quem está no cargo já de MSL, eu vejo movimentos internos e que acontece justamente o que você falou. Eu vi pessoas de doenças raras vir para onco, né? Yeah. Então, eu acho que eu me sentiria completamente confortável em trabalhar com imuno. Inclusive, a minha apresentação de case na primeira farmacêutica que eu passei foi com imuno. Eu peguei aquilo lá, eu olhei aquele nome lá, eu falei, meu Deus, o que é isso daqui, né? E era imuno, né? Era um anticorpo. É. E, bom, a gente já está chegando aqui ao fim, pessoal, mas antes da gente finalizar, eu queria que, João, você deixasse algumas dicas para o pessoal que quer fazer essa transição de carreira, principalmente aí o pessoal que vem da área acadêmica. Qual que são as dicas? Cara, se eu tiver que começar hoje, como que eu devo começar a me preparar para fazer essa transição de carreira? Explica isso aí um pouquinho para o pessoal, por favor. Olha, a primeira dica é você não desistir, tá? Seguir teus sonhos, né? Faça um... Cortou aí? Voltei? Não, tá, tô aqui. Faça um plano, tá? Se você não conseguir fazer a transição direto para a indústria farmacêutica, beleza, faça um plano para você chegar lá, tá? Porque foi o que eu fiz. Outra dica muito importante para entrevista, e eu sempre falo isso para mim quando eu vou para entrevista, e eu acho que eu me dou muito bem em entrevista, né? Não treine o que você não é. Não vai rolar. Seja você mesmo, tá? Não treine o que você é, não adianta. O que você não é. Outra dica para entrevista também. Pode parecer besteira, mas coloca um sorriso no rosto, tá? Bota aquele sorriso, mostra que você tem aquele brilho no olho que você quer aprender, tá? São pequenos detalhes que ninguém fala, mas que eu acredito que faz a diferença. E sempre tentar ser curioso. Seja curioso. Depois que você conseguiu entrar para um case, apresentou um case, faz uma pergunta. Faça uma pergunta que pode surpreender a pessoa que está lá. Sabe? Não, ele vai falar, tem mais alguma coisa? Você faz uma pergunta, não sei. Pergunta alguma coisa específica do produto. Entende? Então tenta surpreender ele. E por fim, assim, eu acho que é isso, Alexandre. Se você for começar agora, tenta se especializar, tenta ver como é que está o teu currículo, converse com pessoas que já estão na posição, pessoas que estão tentando entrar na posição, compartilhe currículos, tente adaptar o que as vagas aparecem para o teu currículo, o que as vagas pedem para o teu currículo, sabe? Então são dicas que poucas pessoas falam, mas que eu acho que
você vai montando assim uma escadinha e no fim você já tá... Poxa, quando eu comecei agora no final mandar mais currículo, que eu comecei a ser chamado, eu já estava profissional ali. Eu já sabia como fazer o currículo, eu já sabia o que ia ter no processo, eu já sabia como preparar o case, eu já tava 10. E se você está indo pro case, você está quase lá, tá? Porque eu não conseguia nem ir para entrevista. Então tem gente que fica preocupado, eu fiz 2 vezes já, mas eu não passei. Meu, você está chegando no case, você está quase lá, né? Então se especializa, procura conversar com outras pessoas, faça cursos, porque faz o diferencial, a gente faz, sim, eu tô falando sério, eles olham mesmo. E é isso. Acredito Ah, que é isso. muito legal. Deixa eu até pegar esse gancho e compartilhar uma experiência super recente que a gente teve agora aqui na Tense. Foi para uma vaga para gerente médico. Então, Legal. teve um médico que ele me procurou falando que queria entrar para a indústria farmacêutica. A gente bateu um papo, eu falei, cara, não é mais como era antigamente. Você tem que se preparar, tem que conhecer como é que funciona o mercado da indústria farmacêutica. E aí ele foi e fez alguns cursos conosco na Tende. E esse cara, João, ele vinha numa pegada exatamente assim. Ele mandava vários currículos, não passava nenhuma etapa, né? Ninguém chamava ele. Aí ele fez lá os cursos conosco, depois ele fez umas mentorias e a gente alinhou o currículo dele, né? Aí ele já, agora recentemente, tem 2 semanas, ele aí foi chamado para a vaga. Aí a gente fez depois umas mentorias para alinhamento para o processo seletivo. Aí depois ele passou da primeira fase do RH, aí foi para o case, tá? Aí a gente fez toda, né, um bom alinhamento do case, e aí esse cara entrou para a empresa. É uma baita vaga, fantástica, uma empresa fenomenal. E assim, bem nessa linha que você falou, né? Eu acho que tem um momento que a gente tem que ter a autoconfiança e falar, cara, eu estou preparado, mas buscar ajuda externa, pessoal, faz muita diferença, tá? Porque, assim, a gente nunca está 100% preparado. E às vezes o 1% pode fazer toda a diferença. Tá? São várias questões no processo seletivo. Tem a questão aí que envolve, por exemplo, a parte de gestual, linguagem corporal. Então, assim, eu, por exemplo, várias situações que eu faço mentoria, eu pego vários momentos ali que a pessoa ela está fazendo e ela nem percebe e fala, cara, a gente tem que melhorar isso daqui, porque isso é um ponto que pode, né, gerar algum tipo de questão. Então, esse tipo de preparação, pessoal, para mim faz muita diferença. E como o João disse, tem que fazer curso, pessoal. Isso está diferenciando bastante as pessoas. O RH olha, depois o gestor da vaga olha. Deixa eu ver se essa pessoa está se capacitando. O cara que quer trabalhar na indústria farmacêutica nunca fez nada para entender a indústria farmacêutica, né? Não tem como daí. Você tem razão. E essa questão de deles olharem expressão corporal também entra no que eu acabei de falar, do tipo, você treinar o que você não é. Não, não pode, você tem que ser você mesmo. Tá? Yeah, exatamente. Então, isso é um ponto super importante, pessoal. Tenta agir da forma mais natural possível, e se prepare. Então, assim, se grava, né? Vê como é que você se comporta dentro da tela, filma, pede para alguém te dar feedback. Não dá simplesmente, vou participar do processo, só liga a câmera, não é mais assim, né? Já foi, mas agora mudou bastante. Bom, João, estamos aqui já finalizando. Eu queria agradecer muito a você, foi fantástico. E eu queria te falar uma coisa também, João. Eu, assim, quando eu criei a Tense ela tem um propósito muito claro, que é capacitar as pessoas para que elas consigam alcançar seus objetivos. Esse é o propósito da Tense, capacitar pessoas e empresas para que alcancem seus objetivos. E quando eu vejo os clientes da Tense conseguindo conquistar seus objetivos, conseguindo conquistar seus sonhos, eu fico muito feliz, porque eu sei, cara, que eu estou conseguindo alcançar o propósito que eu criei dentro dessa empresa. Então, quando eu fiquei sabendo que você entrou
nessa vaga, você não sabe como é que eu fiquei feliz, muito feliz, porque eu falei, putz, cara, esse que é o caminho. Então, João, muito obrigado pela sua gentileza, foi fantástica essa nossa conversa, eu tenho certeza que esclareceu aqui muitos pontos para quem tem interesse nessa carreira de MSL, e que eu posso falar para vocês, pessoal, quem quer se tornar MSL, não desista, é uma carreira simplesmente fantástica. O João, eu tenho certeza que ele vai voar muito alto, João. Assim, você é um potencial muito grande. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre você e assim, você vai voar, né? Pô, Eu tenho certeza disso. E pessoal, não desista dos seus sonhos, tá? É, tenha desejo, que é o mais importante. Estabeleça os objetivos e estabeleça quais que são as etapas essenciais para vocês chegarem lá. João, muito obrigado, meu amigo. Sucesso demais aí para você. Pessoal, quem que nos acompanhou até agora, muito obrigado por você estar excedendo o seu tempo para estar aqui conosco. Um obrigado, abraço aí para Alexandre. vocês. Até Valeu. mais. Até mais. Tchau.